Esse é o quadro Lei Mamura Responde e hoje falarei sobre o Kung Fu de Elvis Presley, John Lennon e Raul Seixas. Bem-vindo a mais esse encontro na vida Kung Fu. A pergunta de hoje é de André Rodrigues. Olá, Léo e Mamura, tudo bem? Sou inscrito no canal do YouTube e gostaria que fizesse um vídeo falando do sentido amplo do Kung Fu na arte musical de Elvis Presley e de John Lennon, já que tanto John Lennon quanto Paul McCartney afirmam em entrevistas que só se tornaram músicos por conta de verem o talento de Elvis Presley. Da mesma forma, aqui no Brasil, temos Raul Seixas, que foi influenciado por Elvis Presley e se tornou o artista talentosíssimo que conhecemos. Inclusive, o primeiro fã-clube do Elvis no Brasil foi criado por Raul Seixas. Creio que um vídeo falando do sentido amplo do Kung Fu na arte musical de Elvis Presley, John Lennon e Raul Seixas será muito importante para a nossa compreensão. Três artistas humanistas, altruístas, que pensavam no próximo e que trouxeram alegria para tantos, merecem receber comentários destacando o Kung Fu de cada um. Um forte abraço. Bem, André, gostaria de esclarecer, antes de tudo, o que é a arte musical com relação ao Kung Fu. Porque quando falamos de arte musical, estamos nos referindo ao sentido estrito de Kung Fu. Da mesma forma como as artes marciais e qualquer tipo de arte. A partir do momento que nós, ao dominarmos, estarmos num processo de refinamento dessas artes específicas e transportamos essa experiência para a vida, então aí sim temos o sentido amplo de Kung Fu. E a sua pergunta ela é muito boa, porque ela diz respeito a três grandes artistas, três grandes músicos. Inicialmente, Elvis Presley, depois John Lennon e finalmente o nosso querido Raul Seixas. Como eu não domino a arte da música, para responder a sua pergunta, eu pedi ajuda ao meu amigo João Suplicy, o grande músico João Suplicy, que além de tudo é pai dos meus queridos enteados. Então, graças a essa relação, eu vou poder responder a você especificamente como que Elvis Presley influenciou John Lennon e Raul Seixas, bem como Raul Seixas foi influenciado também por John Lennon. E isso é algo extremamente interessante, já que essas influências, ao mesmo tempo que foram basilares para alavancar o talento de cada um, depois também tornou-se algo onde cada um pôde expressar sua arte. E a partir do momento que ele expressa a sua arte, aí sim nós temos o Kung Fu específico. Por isso mesmo que o grande público, muitas vezes, enxerga Elvis Presley, John Lennon e Raul Seixas independentemente, porque cada um desenvolveu a sua própria maneira de expressar a sua música. Aliás, uma coisa interessante é que os dois últimos, John Lennon e Raul Seixas, eles eram também compositores. Isso ajudou muito a desenvolver uma independência musical com relação a Elvis, visto que Elvis era, acima de tudo, um intérprete, tá? Ainda que ele tivesse algumas músicas em seu nome, basicamente Elvis Presley era um intérprete.
Outra coisa muito interessante que nós podemos aqui citar é a conjunção das artes que eu mencionei anteriormente, a arte musical e a arte marcial através da pessoa de Elvis Presley, visto que ele era um praticante de Kenpo, uma arte introduzida nos Estados Unidos e propagada principalmente por Edmund Parker, um grande amigo de Bruce Lee e pessoa que o lançou para o mundo das artes marciais americanas através das exibições que ele pôde fazer nos campeonatos que eles chamavam naquela época de International Karate Championship, ou seja, aqueles campeonatos de Long Beach que tornaram Bruce Lee famoso a partir das demonstrações como o soco de uma polegada. E a grande prova dessa união era que no violão do Elvis você via o símbolo do Kenpo representado no violão de Elvis. Então você irá ver aqui como nessa imagem essa representação muito importante que une as duas artes que no seu sentido estrito manifestam o Kung Fu de cada um. Então quando nós temos aqui pessoas que se desenvolveram com grande mestria, é interessante perceber que essa mestria começa com a influência de um outro. Elvis Presley, em muitos sentidos, foi um inovador de costumes, através do seu rebolado, através das suas músicas e através também da propagação do seu trabalho por meio do cinema, onde ele também fez uma conjunção muito interessante entre a arte do cinema e a arte musical, onde ele lançava suas músicas a partir das suas interpretações dentro do cinema. Aliás, um recurso muito interessante que foi desenvolvido por seu agente, o famoso Colonel Parker, que foi uma pessoa que fez a gestão por muitos anos da carreira de Elvis Presley. Então, juntando tudo isso, ele acaba influenciando, observe, um garoto ou uns garotos que moravam em Liverpool. E lá no cinema eles puderam ver então algo totalmente diferente no interior da Inglaterra. Algo que pudesse então inspirá-los através do cinema, a música, onde ele pôde ver como que as garotas se manifestavam já naquela época diante de um astro de cinema como Elvis Presley. No entanto, talvez o rompimento entre a arte, não a pessoa, mas a arte de Elvis com John foi quando ele afirma que Elvis morreu sim. Porque vocês sabem, né? Havia sempre aquela questão, Elvis não morreu, Elvis morreu, e John afirma bombasticamente, Elvis morreu quando ele foi para o exército, ou seja, quando ele deixa de ser um rebelde para se tornar mais um personagem do mainstream, mais um personagem a serviço de uma sociedade formal. Então aqui nós vemos que, é claro, os próprios Beatles também passaram por esse dilema. Por quê? Porque quando nós estamos falando de arte, muitas vezes a arte não segue a grande maré, ela não segue a grande onda do mainstream. Isso acontece principalmente com o nosso grande Raul Seixas. E aqui nós vemos que Raul, principalmente Raul, nasce, vive e morre como um rebelde. E você, quer ter sua pergunta respondida nesse quadro? Não deixe de escrever nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não deixe também de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Quero agradecer a André Rodrigues por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Até lá!